Olá! Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre os instrumentos que podem ser utilizados para uma avaliação diagnóstica. Então, os instrumentos, eles vão fazer parte de um conjunto de recursos escolhidos e pensados e planejados pelo professor para avaliar os saberes, os campos do conhecimento, as habilidades e as competências que já foram desenvolvidas por esse aluno, que ele já consegue demonstrar de algum modo. Tá? Então, não existe uma única maneira, um único instrumento de realizar a avaliação diagnóstica. Não existe um único modelo que dê conta de verificar todas as aprendizagens e o que precisa ainda avançar num grupo e em cada aluno de modo individual, tá? Então, é importante que a forma de avaliação ela seja escolhida de acordo com os objetivos, né? Que esse planejamento de uma avaliação diagnóstica, ela esteja alinhada com a proposta de trabalho e com os objetivos de aprendizagem. Quando a gente pensa em instrumentos que podem ser utilizados para avaliação diagnóstica, a gente pode considerar um primeiro instrumento, um primeiro recurso, que é a observação dos alunos e da turma. E aqui cabe um comentário, né? Considerando pensar num instrumento, num roteiro, numa orientação, num protocolo a ser desenvolvido para que seja realizado num conjunto de escolas, a gente precisa considerar o cenário. Tá? Uma avaliação diagnóstica para o retorno das aulas após o ensino remoto, ela inclui vários fatores que a gente vai precisar incluir nesse planejamento, porque para além da questão da saúde e das orientações e dos cuidados com higiene e toda a questão organizacional e logística da instituição, a gente tem uma questão muito importante que é o acolhimento, né? Como vai ser o acolhimento dessa criança, dessas crianças e dessas famílias nesse primeiro momento de retorno, né? Como é que a gente vai organizar esses novos modos de conviver. Nós tínhamos uma escola, um espaço de trabalho, onde nós nos sentíamos confortáveis, onde fazia parte da nossa rotina. E essa volta, ela implica em um novo ambiente, ainda que seja o mesmo, com outros elementos que nós vamos precisar elaborar, nós vamos precisar pensar e organizar no nosso trabalho e pensar e organizar para o trabalho em conjunto com os alunos. E isso leva algum tempo, né? Assim como o movimento que teve da questão do isolamento social e de toda essa modificação da nossa rotina, né? Por exemplo, quando iniciou o isolamento social, a instituição que eu trabalho optou por realizar aulas ao vivo. E num primeiro momento isso foi muito desconfortável para mim, meu exemplo. Tá? Assim, compartilhado com outros colegas também. O espaço da sala de aula que nós tínhamos, onde fechávamos a porta e aquele era o nosso mundo com os nossos alunos, ele se desconfigurou completamente. A gente começou a falar para uma câmera, olhando para uma tela, ainda que os alunos estejam presentes, né? Alguns ligam as câmeras, outros não, nesse modelo, né? A gente teve uma alteração da nossa privacidade, né? Vocês estão, apesar desse momento de vídeo não ser síncrono,
vocês estão na minha casa, comigo, no meu espaço de trabalho, mas ainda assim na minha vida privada. Assim como quando a gente dá uma aula, ou organiza uma atividade ou uma tarefa, ainda que não seja ao vivo, que seja um vídeo gravado, esse aluno ele vai assistir e vai assistir com ele a família, vai assistir, se for gravado e enviado esse link, ele pode ser enviado para outra pessoa, né? Então a gente tem uma reorganização da nossa linguagem, da nossa fala, a gente começa a assistir as nossas aulas gravadas e os nossos vídeos, e isso também é muito diferente, assim, a gente, para nem todo mundo se organiza num primeiro modo, com conforto nesse espaço, mas ainda assim, depois de um tempo, essa aula online para mim passou a ser um espaço confortável, bem organizado, onde os alunos acessam a sala, a gente conversa antes de iniciar a aula, eu aviso quando vai começar a gravação. E parecia muito tranquilo esse espaço virtual. Aí fazem 2 semanas eu participei de uma vídeo num outro formato, completamente diferente. E foi, no começo, assim, assustador. Porque era um outro modelo e tu fica salva, né, na internet. Onde as pessoas podem te assistir, elas podem te julgar, elas podem te avaliar de algum modo. E semana passada eu participei de uma reunião onde tinha uma apresentação e na hora da minha apresentação, por exemplo, era um outro ambiente e eu não conseguia me enxergar. Então agora, por exemplo, eu tô olhando para a câmera, né? Se eu olhar para o lado, eu consigo olhar para a tela, um pouco mais abaixo, eu consigo me enxergar, né? Não é muito confortável, eu prefiro olhar para a câmera, mas eu tenho uma ideia do que está acontecendo, de como está acontecendo, e falar sem esse recurso foi desconfortável também. Então, a cada dia a gente tem um novo desafio, um cuidado muito grande com o equipamento. Será que eu desliguei a chamada? Será que eu desliguei o vídeo? Será que tem alguém escutando? Então, toda a organização, assim, da nossa vida, da nossa rotina, ela passa por desafios diários, porque é muito novo todo esse cenário, né, de tempo de trabalho, das rotinas, de como cuidar das coisas da casa, da família e do trabalho no mesmo espaço. Então a gente vai se reinventando, vai criando estratégias, né, vai organizando, reorganizando a nossa rotina. E do mesmo modo, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai ter um lugar conhecido, mas diferente, um diferente formato, as pessoas vão estar diferentes também, modificadas por todas essas questões de incerteza que a gente vive, todas essas mudanças que nós estamos tendo na nossa sociedade. Então, pensar o acolhimento, né, e como vão ser trabalhadas essas primeiras semanas é bem importante. E incluir, talvez, num roteiro de avaliação diagnóstica, a observação dos alunos e da turma nesse retorno, talvez seja uma boa estratégia, né? Uma estratégia sutil de acompanhamento, que não vai gerar uma ansiedade ou uma cobrança num primeiro momento, porque quando a gente pensa em avaliação diagnóstica, se for fazer uma pesquisa, existem muitas referências que falam da diversidade de instrumentos e das possibilidades, mas a grande maioria do que a gente encontra numa pesquisa na internet hoje são testes, provas de português e de matemática, tá? E talvez num primeiro momento de acolhimento, esses instrumentos não apresentem uma boa opção, tá? Um outro instrumento que pode ser usado no processo de avaliação diagnóstica é a autoavaliação.
tá? A autoavaliação, ela pode ser pensada como um instrumento avaliativo e ela pode ser conduzida no sentido de fazer com que esse aluno reflita sobre os saberes que ele desenvolveu, sobre as habilidades e sobre as suas competências, né? Que ele consiga. Isso traz para o aluno uma responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem. Né? Eu não estou realizando, eu não estou aqui só porque a professora está ensinando, só porque os pais desejam que eu esteja aqui porque é importante para minha vida, mas eu consigo reconhecer os meus avanços, né, no que eu estou melhorando, o que eu estou aprendendo, qual é o sentido desse aprendizado, onde é que existe uma aplicabilidade para esse saber. Depois, um outro instrumento que pode ser pensado para a avaliação diagnóstica é a análise do que já foi produzido por esses alunos em momentos anteriores, tá? E aqui a gente pode considerar os modos como foram documentadas e registradas essas tarefas, né? Talvez um portfólio para cada aluno, para que a gente consiga documentar do aluno que trouxer, do aluno que entregar, ou como ele organizou o seu processo em casa, né? E de tudo que foi produzido que a gente conseguiu ter um registro, né? Uma imagem, um exercício, um relato, um desenho, né? Depois a gente pode pensar que a produção de textos é um instrumento que pode ser considerado como um instrumento que faz parte de um conjunto, né, de elementos que compõem essa avaliação diagnóstica desse retorno das aulas. Então, se a gente considerar uma proposta com uma observação inicial dos alunos e das turmas e do registro dessa observação de um modo organizado, na produção de textos ou de desenhos ou de atividades, né, mas para os maiores, uma produção de texto, uma narrativa ou narrativas que relatem habilidades, competências, os saberes que foram desenvolvidos até ali, o processo de escrita, como é que esse aluno está se relacionando. E a gente pode considerar também a questão dos testes. E os testes, eles costumam assustar um pouco quando eles vêm com esse nome de teste, ou de prova, ou de a própria avaliação, enfim. Então, o modo como isso é conduzido também faz muita diferença, né? Como a gente vai pensar esse conjunto de instrumentos que pode ser considerado para realizar essa avaliação diagnóstica no retorno das aulas, né? E pensando também que a gente precisa considerar as especificidades da educação infantil e dos anos iniciais, né? Talvez dois roteiros, né? Duas orientações de como organizar e pensar esses processos de avaliação diagnóstica, né? Quanto tempo essa avaliação diagnóstica ela vai precisar para acontecer, né? Uma semana de observação, 2 semanas de observação, uma terceira semana de atividades pontuais, um calendário de realização dessas atividades consideradas para uma avaliação diagnóstica a partir dos campos de conhecimento, a partir das áreas do saber e das habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas, né? Então, um planejamento inicial, uma primeira proposta de realização de avaliação diagnóstica no retorno das aulas precisa considerar o tempo que a gente vai precisar para elaborar esse processo, quais são os instrumentos, quais são as estratégias que a gente vai utilizar
para poder considerar esse processo. E feito isso, como nós vamos interagir com esses dados? Como é que a gente vai pensar esses dados e essa quantidade de informações que nós vamos ter sobre a vida e o desenvolvimento, ou parte do desenvolvimento, né, acadêmico de cada um dos nossos estudantes. E talvez seja importante a gente considerar como a avaliação diagnóstica ela é um recurso para que eu reorganize as práticas e para que eu reorganize o meu planejamento, é que provavelmente num retorno nós também vamos precisar considerar diversas estratégias de aprendizagem, né, de personalizar essas aprendizagens para os nossos estudantes, porque num retorno talvez nem todos retornem, né, talvez retornem aos poucos. Como é que a gente vai lidar ou trabalhar com esses cenários, né? Então é bom a gente pensar em possíveis cenários para conseguir agir de um modo mais rápido e mais efetivo, né, quando isso for viabilizado, né, quando a gente puder considerar um retorno seguro para as nossas crianças.